Resolução do Enem 2020 de Física. Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento dessa recomendação resulta em aumento do consumo de energia, por quê? E aqui ele vai dar algumas alternativas. Então, para nós explicarmos fisicamente, né, bem explicadinho como que funciona aí um refrigerador, né, uma geladeira, a gente vai precisar entender aqui algumas coisinhas. E principalmente, qual que é a função de uma coisa aqui chamada condensador e compressor. Às vezes por esse nome vocês não conhecem, mas com certeza vocês já viram isso aqui, ó, lá na geladeira. Essa parte pretinha aqui, ela se chama condensador, ela fica na parte de fora da geladeira. E aqui a gente tem o compressor, que é ali onde que é o motor da geladeira, né? Então a gente tem essas duas partes aí que são os componentes, né, da geladeira. Então vamos entender como que funciona. Ó, a ideia de uma geladeira, galera, é ela tirar o calor de dentro da geladeira e transferir para fora. O problema é que dentro da geladeira a temperatura é menor e fora a temperatura é maior. Então, de uma maneira natural, o calor não sai para fora da geladeira, ele fica preso. Então, por quê? Porque o normal, o natural, é o calor sair da temperatura maior e ir para a temperatura menor. Então, a geladeira ela precisa fazer alguma coisa para conseguir retirar calor de um lugar que tem a temperatura menor. Para isso, a gente vai discutir um pouquinho aqui, ó, da primeira lei da termodinâmica. Vou deixar aqui no card a indicação de um vídeo para vocês que tem uma aula completa sobre isso. Ó, para eu variar a energia interna, ou seja, para eu variar a temperatura de um corpo, a temperatura ela varia conforme a variação da energia interna, não é só fornecer calor que eu vou variar a temperatura. Tem outras formas, a gente também pode realizar trabalho sobre um corpo, um gás ou um líquido. Então, nesse caso, se a gente, por exemplo, variar a pressão desse fluido, a gente consegue também mudar a energia interna dele. Ou seja, se eu comprimir ou se eu expandir esse gás, esse líquido, esse fluido, eu também consigo variar a energia interna. Então, a ideia da geladeira é não só variar fornecendo calor ou retirando calor, mas variar a temperatura fazendo um trabalho sobre o fluido, ou seja, comprimindo e descomprimindo. De uma maneira mais simples, seria mais ou menos assim, ó. A gente tem um líquido refrigerante que está dentro, né, da geladeira e ele vai receber o calor dos corpos que estão lá dentro. Então ele vai estar numa temperatura menor do que o alimento, ele vai receber esse calor dos alimentos que estão lá dentro e quando isso acontece ele vira vapor. Ou seja, se eu tenho um líquido, ele recebe calor, ele vira vapor. E aí o que vai acontecer? O compressor vai pegar esse vapor e vai injetar ele lá no nosso condensador. Então, bem aqui nessa, até que a gente chama como serpentina, né, no nosso condensador. Então, ele vai injetar esse vapor comprimindo-o para passar dentro desses vasinhos que tem aqui. Quando eles estão passando ali, eles começam a ceder calor para o ambiente, porque essa parte fica fora da geladeira. Então, esse vapor que está aquecido, ele cede calor para o ambiente e isso ele se liquefaz, ele vira líquido novamente. E aí ele volta para dentro da geladeira, frio novamente, né, porque ele virou líquido, e aí ele vai receber calor e reinicia o ciclo. Então, a resposta correta, né, que vai atender esse ciclo que a gente discutiu aqui no exercício é a letra D. A liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor quando ele receber, né, calor de fontes externas. Então, se eu tiver um calor de uma forma, de uma fonte externa atuando, eu vou atrapalhar essa parte aqui, ó. A gente vai ter que fazer mais trabalho, né? Esse condensador vai gastar mais energia para conseguir pegar esse líquido, esse vapor que está chegando e fazer ele voltar para dentro da geladeira para resfriar ele. Então, essa liquefação, que é a hora que ele vai comprimir esse vapor e injetar ele aqui dentro, e aí ele pegar e esse vapor virar líquido novamente, isso é atrapalhado se tiver fonte de calor externa e faz gastar mais energia. Por isso que a resposta é a letra D.